A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de João, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, verso 8, que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo aparece nesse verso aqui pelo menos 3 vezes. E João descreve algumas coisas que é do diabo. Primeira coisa é o pecado. Diz aqui, olha, quem pratica o pecado é do diabo. Então isso significa que o pecado tem sempre relacionamento com o diabo. E diz, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O diabo vive a pecar. Então, pecado é do diabo. E ainda diz outra coisa: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, nós vemos aqui que o pecado é do diabo e as obras que ocorrem relacionadas com o pecado é do diabo. Então, nós temos o pecado é do diabo, as obras é do diabo, há muita coisa que é do diabo. E nós vamos então, no dia de hoje, falar de 10 coisas do diabo. Claro que se você procurar na Bíblia, você vai achar muito mais. Mas primeira, pecado é do diabo. Segundo, as obras do diabo. O diabo realiza muitas obras e está aprontando a dele por aí. 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha a terceira coisa que nós temos aqui: os filhos do diabo. Não é só Deus que tem filhos, o diabo também tem filhos, aqueles que o servem, aqueles que vivem na vida e na prática do pecado. A Bíblia diz que são filhos do diabo. E João continua: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ou seja, aqueles que têm ódio no coração contra o próximo, esses são do diabo. Não praticam a justiça e não amam seu irmão, não é de Deus. João é claro em dizer. Então nós temos aqui em 1 João 3,10 os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então o pecado é do diabo, as obras do diabo, os filhos do diabo. Atos, capítulo de número 10, versículo 38, Pedro, pregando na casa de Cornélio, falou isso. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tem gente que está oprimida do diabo. Então nós temos o pecado do diabo, as obras do diabo, os filhos do diabo, os oprimidos do diabo. Paulo, mencionando em sua carta aos Efésios, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ao terminar a carta, Paulo manda tomar a armadura de Deus. E ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Outra coisa do diabo são as suas astutas ciladas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 6, nos fala da condenação do diabo. Falando do obreiro, não neófito, para que exorbebecendo não caia na condenação do diabo. O orgulho é a condenação do diabo. O diabo se orgulhou, por isso caiu. E aqui o obreiro não deve ser neófito, ou nenhum obreiro deve se ensoberbecer para não cair na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,7 diz outra coisa: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. O diabo arma laços
Então existe o laço do diabo. Mateus, capítulo 4, verso 1, nos fala que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então a tentação também é do diabo. E João 8,44 nos fala que o diabo é o pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi mentiroso, nunca se informou na verdade, porque é pai da mentira. Então a mentira é do diabo. E finalmente, Apocalipse, capítulo 12, verso 9, lemos assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Engana, o engano é do diabo. Apocalipse 20, verso 10, diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. 10 coisas do diabo. O pecado é do diabo. Segundo, as obras é do diabo. Terceiro, os filhos do diabo. Quarto, os oprimidos do diabo. Quinto, as ciladas do diabo. Sexto, a condenação do diabo. Sétimo, o laço do diabo. Nono, a tentação do diabo. Oitavo, a tentação do diabo. Nono, a mentira do diabo. E décimo, o engano do diabo. Cuidado com as obras do diabo. Venha para Cristo. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e ali você acha um comentário de toda a Bíblia. Amém.